Muito bem. Como já foi dito aqui hoje, nós vamos começar hoje uma nova série. Essa é uma série em que nós vamos falar sobre as famílias, tá bom? Nós vamos falar sobre as famílias. Por que as famílias, não sobre a família? Na verdade, nós vamos falar sobre as famílias e sobre a família. O título que nós demos para essa série é Muitos Lares, Uma Família. E a ideia é nós pensarmos em como a palavra de Deus e o Evangelho do Senhor, que nos coloca todos em uma família da fé, impacta como nós vivemos nas nossas famílias. Como que a gente relaciona uma coisa com a outra. Porque, na verdade, meus irmãos, existe um conflito, um certo conflito, assim, muitas vezes, entre essas duas dimensões. A dimensão da família e a dimensão da igreja. Há um conflito, às vezes. Há igrejas que, às vezes, falam, nós somos a família, que é a sua família e tal, e te aliena da sua família mesmo, né? Aí tudo tem que estar na igreja, tem que estar participando da igreja, não pode estar numa reunião de família, não pode estar no almoço de ninguém, tem que estar na igreja, tá? E te separa da sua família de parentesco, né? E há outros que vão para o outro extremo, em que a relação na igreja nada lembra uma família, lembra qualquer outra coisa. Lembra uma programação, lembra um espetáculo, lembra uma empresa, lembra qualquer coisa e não lembra uma família. A verdade é que nós temos esse duplo pertencimento a essas famílias. E nós devemos ser fiel ao Senhor nesses dois espaços, né? E hoje eu quero trazer uma boa notícia. É bom a gente começar com boa notícia, né? Hoje eu quero trazer uma boa notícia para as famílias. Então abre a sua Bíblia aí, no livro de Gênesis. Vamos lá, pega a sua Bíblia, vamos lá para o livro de Gênesis. E nós vamos ler um texto que está no capítulo 29, tá? Gênesis, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 30. Gênesis 29, de 1 a 30. É isso que nos diz a palavra de Deus. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores, meus amigos, de onde vocês são? Somos de Harã, responderam. Então conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. Eles responderam, sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou, ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha, Raquel, com as ovelhas. Disse ele, olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam, não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos de beber as ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, o irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo ao seu pai.
Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que algum outro homem, fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Essa história tem 2 momentos. Um que parece muito bom e um que parece muito maluco, para não dizer outra coisa. Primeiro é uma história de amor à primeira vista, de um homem que bate o olho numa mulher e se apaixona por ela e dá uma grande demonstração de força e de afeto por ela, abrindo o poço ali sozinho. Eles estavam esperando todo mundo chegar para abrir o poço junto, ele foi lá, agarrou a pedra e abriu sozinho. Essa é a força do amor, hein? Essa é, né? Hein, Paulão? Quando você se apaixonou pela Selma, você levantou um carro assim no braço, fala a verdade, né? Foi lá, tirou a pedra de cima do poço para dar de beber para as ovelhas. Coisa linda. O texto chega a dizer depois, na parte mais maluca do texto, que quando ele trabalhou 7 anos por ela, foram como 7 dias de tanto que ele amava. Olha que coisa linda, não é? Ele chega na casa do futuro sogro, o seu tio Labão, meio parente dele, e fala assim: olha, eu estou aqui, né? Eu sou lá, seu parente, sou filho de Rebeca. E o tio fica feliz, ama, dá um beijo nele, fala: você é da minha família, você é do meu sangue. Olha só que coisa linda de família, né? Um casal que se encontra, se apaixona, alguém que mostra dedicação para sua futura esposa, para sua noiva, um sogro que se encanta pelo seu genro e fala: esse é um homem digno de ter a mão da minha filha. Coisa maravilhosa, né? Mas o resto da história é muito estranho, né? Primeiro, esse negócio de ter que trabalhar em troca da filha, como se a filha fosse um pagamento de um trabalho. Depois, o fato de que o sogro troca a filha por outra e coloca a filha mais velha no lugar da mais nova, e esse noivo nem percebe, que é outro ponto estranho. E depois ele fala: não era essa, era outra. Não, eu te dou a outra também. E aí é um homem casando com 2 mulheres, outra coisa estranha. Estranho, né? E a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente não está falando de uma celebridade aí, que a gente sabe que a vida amorosa das celebridades, além de ser assunto para a gente conversar por muito tempo nas fofocas, né? Ela também é cheia de coisas estranhas, mas não é isso. Aqui está se falando de Jacó, o último dos 3 patriarcas. Aquele cujo nome é o nome da própria nação, que ele recebe o nome de Israel, e que vai ser o nome do povo, o povo de Israel. E o começo dessa família e desse povo é essa maluquice aqui, mas não para por aqui a maluquice continua. Ela continua. Porque o texto diz que ele preferia uma esposa e não a outra. Imagina você viver dividindo o marido com outra mulher, que ainda é sua irmã, e ainda o marido prefere ela.
Mas Lia, a mais velha, o texto vai continuar, depois você lê em casa essa história toda aqui, casos de família da Bíblia, né? Você lê aí, muitas histórias. A mais velha é a que dá filhos. E a mais nova, a preferida, não dá filhos. Algo que no mundo antigo, hoje também já é importante, mas no mundo antigo era muito mais importante. Muito do valor da mulher e do homem também estava nessa fertilidade nessa época. Só você vê que em outros momentos da Bíblia, algumas pessoas que não têm filhos se sentem envergonhadas, como Ana, por exemplo, como Isabel, né? Se sentem envergonhadas por essa situação. Então tem uma questão de vergonha pública, de honra. E uma mulher, a mais velha, Lia, dá ao seu marido filhos. E a outra, por mais que fosse preferida, não dá. Raquel. Então Raquel tem uma ideia. E ela fala assim, quer saber, eu vou dar filhos para o meu marido, mas vai ser através da minha serva. E dá essa serva que o pai dela deu a ela, chamado de Bila, dá essa Bila para o marido e fala, tenha filho com ela. Então essa família passa a ter filhos da primeira esposa e filhos da serva da segunda esposa. Aí a primeira esposa para de dar filho e fala assim, não tem problema, vou dar minha serva também para dar filho para ele, que é a Zilpa. E aí essa família passa a ter um marido, duas esposas, filhos da primeira esposa, filhos da serva da segunda esposa e filhos da serva da primeira esposa. E aí a segunda esposa tem filho. Tem um filho chamado José, depois tem um filho chamado Benjamim, que quando nasce num problema seríssimo e a mãe morre. E aí o nome dado ao filho é Benoni, filho da minha dor. Imagina carregar esse nome, filho da minha dor. Mas aí, acho que o pai que sobreviveu, né, ficou meio assim, falou assim, não, vamos mudar de nome, e deu o nome de Benjamim, que era filho da minha direita, né? Vamos colocar um outro nome aqui. Irmãos, nós estamos falando de uma família que é a família fundadora do povo de Deus. Olha a maluquice que é essa história. E ela continua com muita maluquice. Dessa família aí, desse conjunto de gente, né? Diferente dos nossos modelos familiares contemporâneos, são 12 filhos homem e uma mulher. Esses filhos vão dar um monte de problema. O segundo mais novo vai receber muito amor e carinho do pai por ser filho da esposa preferida, vai levantar ciúme dos outros irmãos, os outros 10 mais velhos que ele, eles vão simular a morte dele, mas na verdade vão vendê-lo como escravo para o Egito. Gente, olha que coisa mais maluca, os irmãos que vendem o irmão como escravo para o Egito, por ciúme. Porque o pai preferia ele, dava presente para ele e não dava para os outros. Olha só. E não só isso, a irmã sofre um abuso, uma violência de um povo, e os irmãos todos vão lá e fazem uma chacina contra aquele povo, e matam o povo inteiro. É uma história pior que a outra, né, Kátia? Kátia está com um olhar assim, né? Indignado. É uma confusão depois da outra. Mas não começou aí também. Se você volta, aí tem um monte de outros problemas também. Porque esse cara que casou com 2 mulheres, ele tinha um irmão chamado Isaú. E esse irmão que era o mais velho, mas ele pegou a primogenitura do pai, fingindo que era o irmão, e o pai já cego, não sabia quem era quem, foi lá, abençoou ele, deu direito de primogenitura para ele, passou para ele toda a herança, e o mais velho ficou chupando o dedo. E aí eles brigaram, e foi cada um para um lado, e depois eles se encontram de novo, e combinam de se encontrar de novo, mas o mais novo nem aparece, dá uma fuga e vai lá para a Mesopotâmia. Não, na verdade isso é depois dessa história aqui. É depois, estou invertendo a ordem. Uma confusão. E se você volta mais... Você vai lembrar que a mãe deste aqui foi quem conspirou para o mais novo receber a herança. E se você volta mais, você vai ver o pai dessa turma toda, o patriarca, que, tendo uma esposa que não lhe dá filho, recebe da esposa o direito de ter filho com a serva também, Agar. E tem um filho com a serva.
E depois, numa confusão toda, manda a serva com o filho para o meio do deserto. E ele tem o filho dele lá com a esposa, que é Isaac. Passando por uma terra onde ele tem muito medo da esposa ser tomada, ele fala para os outros assim, olha, ela é minha irmã, não é minha esposa não. E o filho dele, Isaac, faz a mesma coisa com a sua esposa. Fala se é uma família bonita, não é? Eu acho que por mais maluca que seja a sua família, eu acho que ela não fez metade dessas doideiras que tem nessa história. Meus irmãos, o problema de nós falarmos de família num contexto de igreja é que frequentemente a gente faz um caminho que a Bíblia não faz. E o caminho que a Bíblia não faz e que a gente faz é que a gente pega, pensa, cria uma imagem de família, apresenta essa imagem de família para toda a igreja e fala assim, está vendo aquilo ali? Segue, vai naquela direção, seja aquilo. E aí, enquanto a gente transforma e prega, enquanto a gente prega o Evangelho, falando da salvação pela obra única e exclusiva de Jesus, a gente fala sobre família pela obra única e exclusiva das pessoas. Coloca todo o peso, toda a responsabilidade, coloca toda a culpa da sua família, não ser como aquela da propaganda da margarina, não ser como aquela do pastor, não ser como aquela daquele músico gospel, se bem que tem família de pastor e de músico gospel também, que a gente às vezes não quer ter, né? E joga toda a culpa, toda a responsabilidade em cima das pessoas e fala assim, olha só, é lá que você tem que ir. E você ouve palavras sobre família, e todas essas palavras são um monte de coisas que você tem que fazer. E tem decisões melhores do que outras na vida familiar, isso é muito bom. E tem coisas que a gente precisa ter sabedoria e saber por onde andar, isso é muito bom. Mas tudo tem que começar com a esperança de que é Deus que usa famílias quebradas, disfuncionais, para a honra e glória dEle. Porque esse é um Deus que restaura todas as coisas. A pessoa chega na igreja e a história familiar dela é diferente daquela imagem que a igreja pinta. Ela está num segundo casamento, convivendo ali com filhos do seu primeiro casamento, o marido tem filhos também do primeiro casamento, e eles têm filhos da sua relação presente. E fala assim, eu queria tanto que a minha família não tivesse que ficar alternando domingos, em que os filhos vão para lá, vêm para cá. Mas assim, isso já foi. Eu nunca vou conseguir ter essa vida plena que aquela familhinha doriana tem. Você está confiando numa configuração familiar, que é uma questão desse planeta, dessa terra, ao invés de confiar no poder de Deus, que é o poder de Deus que manifesta na vida familiar a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. É Ele que faz isso. Pessoas que às vezes, desde muito pequenos, perderam a figura paterna ou a figura materna por qualquer questão, especialmente por morte. E passa a vida inteira olhando as outras famílias da igreja e dizendo, eu nunca vou ter essa bênção de Deus de uma família nuclear como eu vejo nas escrituras. Porque eu nunca vou chegar nessa bênção, porque é impossível, porque eu tinha meu pai e ele morreu, porque eu tinha minha mãe e ela morreu. Ou casais que se casaram esperando ter filhos e passaram anos e anos e não tiveram. E aí olha na Bíblia um monte de história de gente que teve filho. E não aguenta mais chegar na igreja em dia dos pais e dia das mães e falar assim, vem à frente que nós vamos orar e você vai engravidar. Como se fosse do Espírito Santo. Colocando que a felicidade vai estar nisso. No fato de ter filho ou não. E não colocando a sua esperança em Deus. Pessoas que passam muito tempo e não se casam. E querem se casar. E chega um momento e fala assim, ou eu baixo a minha exigência e vou me casar com qualquer um, ou eu vou ficar sozinho. Porque acha que a bênção de Deus só vai se manifestar se tiver um matrimônio. Ou então já pensa, não, de fato eu não vou me casar. Agora sim eu sei que o meu chamado é para esse sem casar. Mas passa a vida inteira pensando, me falta algo, minha vida seria diferente se eu tivesse tido um casamento lá atrás. Seria plena da bênção de Deus. Como se Deus estivesse dependendo das nossas configurações familiares para realizar em nós a vontade dEle. Não! As configurações das famílias não são empecilhos para Deus agir no nosso meio.
Porque quem escolheu essa família maluca que a gente viu aqui na Bíblia agora foi Deus. Tinha um monte de família para ele escolher. Tinha um monte de gente para ele escolher. Quando ele escolheu, nem era família, era um casal. Ele escolheu lá o patriarca, o avô, o Abraão e a Sara. Ele escolheu eles dois. E eles sabiam o que ia dar lá na frente. E ele escolheu eles dois. Porque nós caminhamos na nossa vida familiar, não na certeza de que nós acertamos em tudo. Não na certeza de que nós escolhemos as melhores pessoas para nos casarmos. Não na certeza de que nossos filhos são melhores do que os filhos dos outros. Mas na certeza de que o Senhor dessa família aqui prometeu lá para o primeiro patriarca dessa família: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que sustenta a vida do povo de Deus não é a correção de Jacó, porque ele fez um monte de coisa errada. Ou de Lia e Raquel, porque elas também fizeram um monte de coisa errada. Não é a santidade, a justiça de Abraão, porque ele pecou, especialmente contra Agar. O que sustenta o povo de Deus é a promessa da bênção do Senhor. Foi o Senhor que prometeu. Foi Ele que chamou Abraão e falou: eu te abençoarei e você vai ser uma bênção. Eu vou abençoar quem te abençoar. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa era apontada para aquele em quem nós somos feitos filhos de Deus, Jesus Cristo. Um descendente dessa família maluca aqui, disfuncional. Dessa família disfuncional que a gente acabou de olhar, lá na frente, nasce o Filho de Deus, Jesus Cristo. Filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. E esse Jesus, Filho de Deus, é aquele em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Então o segredo, meus irmãos, não é ficar enchendo a nossa cabeça de conselho, ainda que conselhos sejam bons, e a gente tem que se orientar da melhor maneira. Ontem nós tivemos aqui com os casais uma palestra sobre o cuidado com o orçamento familiar. Conselhos, ótimos conselhos. Abriram nossos olhos para várias coisas esses conselhos. Muito bom. E é bom que a gente aplique. Mas o fundamento da nossa vida não é que a gente vai caminhar da maneira mais apegada aos conselhos. O fundamento da nossa vida é que na forma como a nossa família está diante de Deus, o Senhor vai fazer cumprir a sua promessa de abençoar. Amém, meus irmãos? O Senhor quer abençoar a sua família. O Senhor quer fazer da sua família uma bênção. Ele quer abençoar a sua família e quer fazer da sua família uma bênção. Você não está aqui diante de Deus tentando catar do que cai da mesa do Senhor ali, um pouquinho de graça, já que você fez tanta coisa errada na vida. Você está aqui dizendo: Senhor, eu não sou capaz de resolver a minha vida, eu não sou capaz de resolver a vida da minha família, mas eu entrego a minha vida e a vida da minha família nas tuas mãos, porque o Senhor é aquele que prometeu abençoar todas as famílias da terra. E é Ele que abençoa. E essa é a boa notícia para as nossas famílias. O que nós fazemos então? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós não... Eu estava vendo que estava chegando, peraí. Nós não alienamos a nossa família de Deus. Se Deus é aquele que abençoa a nossa família e nós sabemos que nós não temos capacidade de construir a nossa família segundo a vontade de Deus, mas é Ele que edifica o lar, é Ele que edifica a casa, se nós sabemos disso, a nossa primeira missão é não deixar Deus para o lado de fora da nossa casa. E a gente faz isso às vezes, não é? E muitas vezes a gente faz isso porque a gente pega com as nossas mãos aquilo que a gente devia deixar na mão de Deus. A gente não orienta os nossos filhos, por exemplo, sobre aquilo que Deus está ensinando, como alunos que nós também somos. Os pais são alunos de Deus, além de filhos de Deus também. E os filhos são filhos de Deus e alunos de Deus também. Está todo mundo aprendendo com Deus.
E apontar para o verdadeiro mestre, para o grande mestre. Deus é o nosso grande mestre. Mas às vezes a gente fala assim, não, eu obedeço a Deus, você me obedece. Por isso que a palavra de Deus fala lá, né, em Efésios capítulo 5, pais, não irriteis os vossos filhos, né? O pai irrita filho quando ele se coloca no lugar de Deus, né? Por que eu estou mandando? Não, porque essa é a vontade de Deus. Então, primeira coisa, não vamos alienar a nossa família de Deus. E com isso, meus irmãos, eu quero deixar bem claro para vocês. A igreja é uma parceira nisso. É uma parceira. Conviver numa comunidade eclesiástica. Trazer os filhos para participar da edificação que eles recebem na igreja. Adquirindo conhecimento de quem Deus é através dos ensinos, da palavra, das canções, do testemunho dos irmãos. Isso é um contexto espiritual que você está dando para os seus filhos. Eu sou professor. E uma das coisas que mais me emociona na escola é quando eu vejo pais comprometidos com a educação dos filhos. É lindo isso. É lindo. Pais que são comprometidos com a educação dos filhos. Que leva a sério. E isso pouco tem a ver com a nota que o filho tira, viu, gente? Porque tem um monte de motivos para filhos tirarem notas baixas. Não é porque o pai e a mãe não se comprometem. Tem um monte de motivos. Tem até formas diferentes de pensar, de conectar as coisas. Não tem nada a ver. Então a gente também não julga o pai pela nota do filho, não. Fica tranquilo. Nem o filho a gente julga pela nota também, né? Mas é muito bonito quando os pais têm compromisso com a educação dos filhos. Mas é ainda mais bonito quando os pais têm compromisso em apresentar os seus filhos para Deus com regularidade. A gente apresenta bebês aqui, né? Faz oração, apresenta a Deus, a igreja, né? Mas aí colocando no convívio com Deus, dia após dia. A igreja é uma parceira nisso. Mas não para na igreja. E por que não parar na igreja? Porque se você faz da igreja o único ambiente onde Deus e a sua família se encontram, o seu lar vai ser o ambiente da revelação da hipocrisia. E se tem uma coisa que não dá para ser em casa, é hipócrita. E em casa não dá para ser hipócrita. Dá para ser hipócrita na igreja. E às vezes eu penso que o lugar onde melhor dá para ser hipócrita é na igreja, né? Porque você vem aqui, canta música, levanta a mão, fecha os olhos, né? Coisas que são super fáceis de fazer, e é mesmo, né? Levantar a mão, fechar o olho, cantar, é fácil de fazer. Chorar um pouquinho mais difícil, vai uma escola de atuação aí que você vai ter que fazer, né? Mas o resto é fácil de fazer. É fácil ser hipócrita na igreja, mas em casa não dá, porque quem convive com você todos os dias sabe quem você é, sabe como você vive. Sabe se aqueles valores que você ouve e proclama na igreja são vividos na sua vida particular. Então não adianta você achar que na igreja haverá a formação plena de uma espiritualidade verdadeira com seus filhos, ainda que o Senhor, pela sua graça, manifeste isso. E isso acontece de vez em quando. E graças a Deus por isso. Que filhos de crentes hipócritas se tornam cristãos verdadeiros e autênticos. Porque até filho de gente muito distante de Deus se torna cristão verdadeiro também. É pela ação de Deus, não é pela sua. Mas se você quer ser um agente de bênção para o seu filho, busque a autenticidade do seu relacionamento com Deus. E isso não vem da sua perfeição. Porque você não quer mostrar para o seu filho que em Deus dá para ser perfeito. Você quer mostrar para o seu filho que em Deus a gente tem graça. A gente tem perdão dos pecados. Você é pecador. E se você fingir para o seu filho que você não peca, quando seu filho te pegar num pecado, você vai ter que obrigá-lo a ficar quieto. Vai dizer que ele é que está errado, que o pai é que está certo. E se você estiver distante da palavra de Deus, aí que é um pepino, porque você vai falar assim, eu estou certo, a Bíblia está errada. Aí começa, a hipocrisia já se manifestou ali. Mas se você tem um conhecimento de quem Deus é conosco, e como nós pedimos perdão a Ele, você também sabe pedir perdão. Você também sabe que você não acerta sempre. Você também pode testemunhar para o seu filho, eu não sou perfeito, o Senhor é perfeito. Eu peço perdão se você erra com o filho. Eu peço perdão se você erra com a esposa, com o marido. Pede perdão.
Porque você não está testemunhando que em Deus nós somos perfeitos, você está testemunhando de que em Deus nós somos perdoados. E que nós precisamos do perdão dele, que nós precisamos da sua graça e da sua misericórdia. Não aliene Deus da sua vida familiar. Deixa Deus entrar na sua casa. Deixa Deus invadir a sua casa. Volte-se para a palavra. Volte-se para o estudo da Escritura. Baseie seus conselhos para os seus filhos na palavra de Deus. Isso é sabedoria que você está apontando para o seu filho, dizendo: meu filho, eu não sei tudo, eu não acerto sempre, mas de coração sincero eu busco o que Deus tem para me falar. Não deixe Deus de fora da sua casa. Segunda coisa que eu quero dizer para você: a sua família é bênção de Deus. A sua família é bênção de Deus. Ela pode ser uma bênção em potencial. Pode ser que agora ela não seja lá muito bênção, mas ela é. Porque ali reside a imagem de Deus, que é o material que Deus quer usar para manifestar sua graça nas relações. Então você pode estar nesse momento que a gente está aqui olhando para essa palavra de Deus, olhando para a Escritura, aprendendo com ela, olhando para a história, para quase uma teologia bíblica da família que a gente está aprendendo hoje aqui. E você está pensando assim: mas gente, meu relacionamento familiar está horrível. Meu casamento está horrível. O meu relacionamento com a minha mãe está horrível. Com o meu pai está horrível. E isso acontece porque a gente é tudo pecador e na gente tem potencial para fazer muita coisa ruim. Mas em todos nós há a imagem de Deus e há uma promessa de Deus de abençoar as famílias em Jesus Cristo, que faz com que gente quebrada seja matéria-prima de bênção. E o Senhor quer usar essa matéria-prima. Então, às vezes, no momento do casamento, a gente chega aqui, eu vou usar o casamento como exemplo, mas eu poderia usar qualquer relação familiar. A gente chega num ponto que fala assim: meu Deus, parece que qualquer pessoa com quem eu casasse seria melhor do que essa pessoa com quem eu casei. Mas eu não estou aqui no púlpito dizendo para você assim: se você casou mal, creia em Deus que Ele vai te dar um casamento novo. Não. Eu estou dizendo para você: não importa como está a sua relação matrimonial agora, há nessa relação o potencial da manifestação da bênção do Senhor. E Ele quer manifestar essa bênção porque Ele quer abençoar todas as famílias da terra aí, Jesus. Então a questão é viver nessa relação familiar a boa notícia do Evangelho. É por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo 5, quando ele vai falar sobre a relação entre homem e mulher, ele fala baseado na relação de Cristo com a igreja. Porque é a boa notícia do Evangelho de que Jesus salva pecadores como nós, que faz com que a gente viva também uma relação de graça, misericórdia e amor no casamento. Se Deus, que é santo, aceitou conviver com pecadores como nós, e não só conviver com pecadores como nós, nos acolher, nos restaurar, nos perdoar, nos ressuscitar, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o que é que Ele não pode fazer numa relação matrimonial desgastada, cansada, vivendo um período de sequidão? Ele pode fazer maravilhas. Então eu quero te convidar a, pelo menos a partir de hoje, mudar um pouquinho a forma como você pensa a respeito da sua família. Ela é a família que Deus quer usar. Ela é a família onde Deus quer agir. Ele tem esse compromisso, Ele tem essa promessa, Ele quer agir nessa família, Ele quer agir nessa relação. E com confiança nisso, você vai mudar a rota do seu coração. Você vai pensar assim: olha, havia uma força aqui nessa dança familiar, que era uma força centrífuga, eu estava quase saindo fora. Mas agora, pela fé no Evangelho, o meu coração se volta para a restauração da minha família, para a restauração do meu lar, porque eu acredito que Deus é que faz isso. Eu acredito que é Deus que realiza isso. E eu quero ver o Senhor atuando e manifestando nessa relação a graça e a misericórdia dEle. Mas também muda a maneira de pensar a respeito do que é uma família feliz. Uma família feliz não é uma família doriana.
Vocês sabem o que é família Doriana, né? Estou usando essa figura, né? Mas acho que os mais jovens assim não vão entender, né? Então, antigamente, toda propaganda, todo comercial de manteiga, margarina, era uma família feliz ao redor da mesa, tomando café da manhã juntos, né? Porque isso apresentava um monte de coisas boas para a família. Primeiro, era uma mesa cheia, essa família era próspera, né? Eles tinham tempo para fazer isso, ninguém estava saindo para trabalhar de madrugada, para pegar um ônibus 4 horas da manhã, o sol já nasceu, está todo mundo sentado ao redor da mesa. Pensa, aquilo lá, eu estou falando sério isso aqui, tá? Eu estou rindo, mas eu estou falando sério. A família Doriana, ela não é uma imagem moral, ela é uma imagem de mercado. Ela está falando sobre uma questão social. Aquela família, ela está num grupo social. A gente não está desejando uma moralidade familiar, a gente está desejando um padrão de consumo. Entendeu? Por isso que é problema a gente pegar aquela imagem, jogar na igreja e dizer que a Bíblia está dizendo isso. Ela não está dizendo isso. Porque a Bíblia nem estava preocupada com isso. Então, é isso que é a família Doriana para quem é muito jovenzinho aí, tá? Não é assim a nossa vida, não é dessa maneira que a gente vive, não é assim que a maior parte das nossas famílias vive. Nem a música do Titãs lá, Família, que já falava de uma família mais ou menos, né? Nem ela dá para aplicar hoje, porque ela falava almoça junto todo dia, e são raras as famílias que almoçam junto todo dia, porque não dá. As famílias mudam, é difícil, é complicado. Não é isso que a gente busca. O que a gente busca é que na nossa realidade familiar, Jesus Cristo haja com a sua graça e a sua misericórdia. Que as nossas relações sejam formadas segundo a relação da boa notícia do Evangelho. Não aliene Deus à sua família. Volte o seu coração para a sua família com fé em Deus. E por último eu quero dizer, tenha a esperança do que Deus pode fazer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque essa família maluca que a gente leu aqui, eu já disse para vocês, foram 12 filhos, né? E uma filha. Esses 12 filhos, depois, deram nome às 12 tribos de Israel. Tá certo que essas 12 tribos, elas acabam tendo nomes, entram 2 nomes dos filhos de José, né? A tribo de Levi não tem território, mas fica sendo dito como as 12 tribos de Israel. O nome desses filhos malucos aqui, que venderam irmão, que mataram, fizeram genocídio num povo. Esses filhos aqui, gente, não era flor que se cheira, não. Mas abre sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2, e depois eu vou pular lá para frente, tá bom? Para o versículo 12, tá? 1, 2, depois eu pulo lá para o 12. Olha só. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ele viu uma cidade, a cidade santa. Aí ele começa a descrever essa cidade, tá? Eu não vou descrever a cidade toda, eu só quero que você olhe lá o versículo 12. Pula lá para o versículo 12. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Que são os nomes daqueles 12 caras, filho desse casal maluco aqui. Está entendendo o que eu estou dizendo? A gente confia muito na nossa retidão, como sendo aquilo que vai nos garantir a bênção. Mas o Senhor decretou a bênção para aquela família doida, ao ponto de fazer dela os 12 filhos que dão nome às 12 portas da cidade santa por toda a eternidade. É essa a esperança da família de Deus. Meus irmãos, nós não vamos ter família perfeita nessa terra, mas lá a gente vai ter. E será essa família junto com todas as outras famílias em Cristo. Por isso, meus irmãos, que a realidade da nossa família eterna encharque a sequidão das nossas famílias agora. Inunde as nossas casas. Porque o Senhor tem um chamado eterno para nós. Ele tem um chamado de graça, glória e misericórdia para nós. E Ele tem certeza de que Ele vai cumprir, e nós temos fé nisso. Amém, meus irmãos? Vamos confiar no Senhor.
Quando nós nos voltamos para a palavra, quando nós nos voltamos para o Evangelho, quando nós nos apegamos àquilo que o Senhor nos ensina, quando nós olhamos para quem Deus é, rico em graça e misericórdia, quando nós somos renovados pela certeza de que o Senhor é aquele que age na nossa casa, nós damos passos com segurança e coragem na nossa vida familiar. Meus irmãos, hoje aqui na igreja a gente tem duas situações diferentes, mas muito maravilhosas. A gente tem aqui o Carlos e a Clóris, que completaram 25 anos de casado segunda-feira. E nós temos o Gabriel e a Luana, que casaram tem uma semana. Para os dois, ou para os quatro. Para o Paulo, que já tem 53 anos de casado. Para todos nós. Para a Raíssa e para o Murilo, que vão casar ainda. O que é? 50 anos de casal. Vai estar chegando bodas de ouro aí do Joaís e da Cleide. Para aqueles que não se casaram. Para aqueles que já se casaram e já não estão casados mais. Por divórcio, por morte. Para aqueles que convivem e cuidam dos seus pais. Para aqueles que convivem e cuidam dos seus filhos. Para todas as nossas realidades familiares. A promessa é a mesma. Em Cristo, Filho de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. Amém, meus irmãos? Então eu vou deixar uma tarefinha para vocês. A gente não vai fazer isso aqui, a gente vai fazer em casa. Eu não sei se vocês fazem quando eu dou essas tarefas, mas eu vou dar de novo na confiança. Eu creio que Deus vai agir, porque eu falei da gente crer que Deus está fazendo, né? Hoje ou amanhã, no momento que você tiver, no seu vínculo familiar, ou se você não mora com a sua família, mora sozinho, você vai fazer essa oração sozinho. Com seus outros vínculos familiares que você tem para além do núcleo da casa. Você vai orar junto com a sua família, ou sozinho, se você estiver sozinho. Você vai orar, comprometendo-se a deixar Deus invadir o seu lar e a sua vida. Abrindo o seu coração e a sua família para que Deus haja. Porque, meus irmãos, eu não sei como está o contexto familiar de todos vocês, mas de quase todos vocês que eu conheço bem, alguns de vocês não conheço tão bem, mas quase todos vocês eu conheço bem. Eu sei, posso falar que quase todos vocês que eu conheço bem, vocês querem mais do que tudo fazer o que Deus quer. E a gente acabou de ver que Deus quer abençoar. Então vamos parar de deixar Deus da porta para fora da nossa casa. Vamos abrir o nosso coração para Deus e para as nossas famílias. Vamos voltar o nosso olhar, o nosso coração, a nossa vontade, a nossa dedicação uns para os outros. Vamos ser ricos em misericórdia, como o nosso Senhor é rico em misericórdia. Vamos ser dedicados no serviço em amor, como o Senhor é dedicado na obra que Ele realiza por amor por nós. Vamos recomeçar. Amém, meus irmãos? Amém.